Olá, gente, é um prazer, uma alegria e um grande privilégio poder retornar com a programação Cristo para os Povos, um órgão de divulgação da missão da última hora, e nós temos a plena certeza de que Deus tem uma palavra para o seu coração. Gostaria que você ficasse ligadinho. Nós estamos mais uma vez trazendo a você uma mensagem de esperança e de fé, e hoje nós temos uma palavra muito profunda para o seu coração. Nós queremos falar sobre a condição e a posição que nós estamos. Então nós queremos que você não perca, fique ligado, e nós vamos trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Missão da última hora, com a nossa sede aqui em Novo Hamburgo, no bairro São Jorge, na cidade de Novo Hamburgo, no bairro São Jorge, onde você é o nosso convidado, está lá presente nas terças, nas quintas e nos domingos, né? Nas terças temos um grande culto de ensinamento, nas quintas-feiras a Quinta da Vitória, e nos domingos o nosso culto da família. E você é o nosso convidado, está lá sempre no horário das 20 horas. Aguardamos você ali na nossa sede. Deus abençoe. Vai valer a pena. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Tudo acontece pela permissão divina. Vai valer a pena. Você se lembra aquela dracma perdida? Naquela casa já não tinha alegria, mas valeu a pena. Vai valer a pena toda esta busca, esta aflição e este pranto, as várias tentativas e estes desencontros. Vai valer a pena. Ainda que ninguém em ti mais acredites, tenhas fé, irmão, insista, vai valer a pena. Vai valer a pena as madrugadas que você passou em claro, se sentindo derrotado, buscando em Deus uma saída pra sua vida. Vai valer a pena. Você vai ver que nada disso foi em vão. Vai valer a pena. Eu profetizo um milagre em sua vida e determina a cura para tuas feridas, e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crê, levanta as mãos e tome posse e comece a receber. Meus amados, nós queremos trazer uma palavra de Deus e que ela tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. A gente ouve falar hoje muito em crise econômica, crise das instituições, crise financeira, crise política, crise na segurança pública, crise nas famílias. Parece que esta palavra assim faz parte do dia a dia da nossa sociedade, da nossa nação, e até em outros lugares que a gente percebe que o mundo está vivendo esse momento cruciante. E diante disso tudo, nós como igreja precisamos ter uma palavra, temos que ter uma posição. Por que isso? Porque a gente é muito condicionado às circunstâncias que estão ao nosso redor. E nós entendemos que a gente agindo ou reagindo conforme as condições que estão ao nosso lado, ao nosso redor, elas às vezes nos desestabilizam mesmo e fazem a gente mergulhar numa crise. Mas Deus tem uma resposta para isso. A Bíblia tem uma palavra
para todas essas circunstâncias. O apóstolo São Paulo, ele foi um dos homens que entendeu exatamente esse princípio entre condição e posição. O que isso quer dizer, pastor Rafael? Eu quero dizer que quando a gente reage conforme as condições que estão ao nosso redor, a gente tem uma expectativa de vencer, ou de vitória, ou de superação. Agora, quando a gente realmente entende a nossa posição, nós temos um outro horizonte, nós temos uma outra forma de reagir. E eu não estou usando esse espaço para fazer desse evangelho um evangelho do triunfalismo, não. O evangelho de Cristo é um evangelho que nos ensina o valor do sofrimento, inclusive o valor da crise. E o apóstolo São Paulo, na sua segunda epístola, na sua segunda carta à igreja lá em Corinto, no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, ele diz que nós temos esse tesouro, esse reino que foi dado a nós, o reino de Deus, esse tesouro, em vasos de barro. Nós temos uma estrutura, por vezes fragilizada, mas dentro de nós existe um tesouro. E Paulo vai escrever no versículo 8 e diz assim, e eu acho essa palavra sensacional, uma das palavras que sempre marcou a minha vida, desde a minha mocidade. Eu carrego esse texto como um texto áureo da minha conduta, da minha vida e da minha história. E Paulo vai dizer assim, nós somos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Ele vai dizer mais, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Você está percebendo quanto que a gente precisa entender o que a condição impõe, o que a posição nos faz agir? Porque Cristo veio salvar, mas Ele não veio só salvar, Ele veio nos reposicionar dentro da nossa vida com Deus. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque se fosse simplesmente uma obra de salvação, a gente era salvo e já podia morrer, já podia ser levado desta vida. Mas a verdade é que Cristo, Ele vem nos reposicionar. Quando Ele, na oração, Ele vai dizer na oração do Pai Nosso, Ele diz, venha a nós o teu reino. É possível? Isso é possível. É possível que num mundo tão conturbado, com tantas desigualdades, com tantas crises que nós estamos vendo, a gente pode trazer um pedacinho do céu para dentro da nossa casa, um pedacinho do céu para dentro da empresa onde a gente trabalha, um pedacinho do céu para dentro da instituição, do comércio, onde quer que a gente esteja. A gente tem que impor a posição que nós alcançamos em Cristo. A posição. E volto a repetir que Paulo entendeu tanto isso, que na sua epístola aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo de número 4, ele vai falar exatamente isso. Mas ele vai falar também que em Cristo Jesus nós fomos levados às regiões celestes. É isso que ele está aqui nos falando através da sua epístola. Ele vai dizer, Efésios 1 e versículo de 4, como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos, sem mancha, diante dele. Você está entendendo por que quando Israel, uma história que todos nós conhecemos, até as nossas crianças, elas sabem contar essa história de uma forma tão profunda, porque ela é muito conhecida. Foi quando Israel estava durante 40 dias sendo afrontada por um gigante, com um homem de quase 3 metros de altura, e que ele batia no peito durante 40 dias, desafiando a nação, condicionando eles à frustração, ao fracasso, ao medo, ao desespero, à insegurança, à derrota. Mas foi exatamente nessa condição que Davi chega, e ele, quando chega lá e olha para aquele gigante, ele não olha a condição da força física, da estrutura daquele homem para a batalha, ele vai olhar a sua posição. E quando Davi olha para aquele gigante, ele libera uma palavra que
para mim, demonstra o quanto ele era consciente da posição dele. Ele vai dizer assim: quem é este filisteu incircunciso que ousa afrontar a nação de Deus, que ousa afrontar o Deus de Israel? E ele manda dizer: diga ao rei que descanse seu coração, porque eu enfrentarei esse gigante. Quando ele falou que era um incircunciso, ele estava dizendo que aquele homem não tinha passado pelo processo da circuncisão, que era um ato judaico, né, de aliança. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que Davi estava dizendo assim, ó, nesta batalha, não vence quem tem tamanho, vence quem tem aliança. Não vence quem tem a condição aparentemente melhor para poder vencer uma guerra, mas vence quem tem posição de aliança. Você percebe isso? Que quando a gente vive meramente a condição das coisas que estão ao nosso redor, como a gente desanima, como a gente fracassa, como a gente perde o estímulo de prosseguir lutando pela vida, porque a gente não conhece a nossa posição. E em Cristo a nossa posição é algo extraordinário. Na verdade, Paulo vai dizer mais no capítulo 2, versículo 6, e com ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então essa é a posição que Jesus vem nos colocar. Ele não vem só nos salvar, ele vem nos reposicionar na posição que nós temos que estar. Então, por isso que eu venho aqui, através desta mensagem simples, dizer ao seu coração que você não deve estar condicionado às circunstâncias da vida, mas você precisa descobrir a sua posição. Quando eu descobri o princípio, os valores desta palavra, de que eu não posso trabalhar ou reagir conforme as circunstâncias, eu começo a entender a minha posição em Cristo. Foi aí que comecei a vencer as grandes crises da minha vida. Foi aí que eu comecei a descobrir aquilo que Gideão descobriu. No livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, um livro que ele vai encampar um período de 400 anos após a morte de Josué, e começa a ver o reino dos juízes em Israel. Esse livro vai falar de um período de 400 anos, onde 12 ou 13 juízes governaram essa nação. E Gideão, ele precisou ser chamado por Deus para se levantar contra uma profunda crise que a nação estava passando. Os filisteus estavam, na verdade, tomando conta da nação. E a Bíblia vai falar exatamente que o Senhor chamou este homem para que ele vencesse essa crise. E no capítulo de número 6, versículos 12, 13, 14, depois lá no capítulo 7, versículos 18, a gente vai entender 4 princípios que a gente tem que passar para vencer a crise. Você observa que quando Deus chamou ele, o Senhor disse assim: vai, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aqui está o primeiro princípio de uma crise ser superada. Qual é, pastor? É ter Deus no meio da crise. É saber que Deus, ele é maior que a crise que nós estamos passando. E Gideão vai entender exatamente isso. Ter Deus no meio da crise significa dizer que eu estou do lado daquele que é maior que a crise que está ao meu redor, que está tentando me condicionar. Mas se Deus está comigo e eu estou em Deus, eu estou numa posição privilegiada. Então a posição me faz maior que a condição. E ter Deus me torna maior que a crise. E esta foi uma das grandes lições que Gideão aprendeu na crise, porque a crise é que nos ensina a vencer. Eu estava essa semana estudando sobre a metamorfose do processo que faz da larva até a borboleta, né? Aquela larva que está ali rastejando, que está ali de uma forma, parece assim tão desprezível, né? Mas depois de um certo tempo, a larva ela vai entrar por um processo do casulo, e esse processo chama-se crisalidar.
Crisalidar significa entrar dentro, essa larva que rasteja, ela vai ficar dentro de um casulo por um período de 40, 42 dias. Depois desse processo da crisalidação, esse casulo se rompe e não está mais aquela larva que rasteja. Depois desse processo, ela sai de lá uma linda borboleta com asas que não vai mais rastejar, mas vai sim voar. Essa é a transformação. E a raiz da palavra crise vem da palavra crisalidar, vem do casulo, vem do lugar de aperto, vem do lugar de você estar no anonimato, vem um tempo de você estar escondido. Eu quero dizer a você que esta crise, ela está servindo para amadurecer você. Esta crise vai te dar asas para você voar mais alto. E quanto maior a crise, quanto maior for o casulo, maior será a tua asa. Quanto mais você estiver passando por um momento de crise, maior será o teu voo. Eu creio nisso. Eu creio. E Gideão aprendeu esse princípio. E o segundo princípio é que o Senhor disse para ele assim: o Senhor é contigo, Gideão, varão, valente, valoroso. E o Senhor disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Gente, nós somos um vaso de barro, como nós lemos aqui. Por vezes tomados de fraquezas, de fragilidades. Mas a grande verdade é que dentro de nós existe uma força de superação que às vezes nós não conhecemos. Nós subestimamos, porque não sabemos a nossa posição. Agora aqui, nós estamos entendendo que quando Deus chama Gideão, Ele está dizendo assim, ó, eu não quero que você seja mais essa vítima. Eu não quero que você seja mais um coitadinho no meio da sociedade. Não. Eu quero que você entenda que dentro de você é uma força que eu planto, que eu coloco, e essa força vai te fazer maior que a crise. Se Deus é maior que a crise, a tua força, por consequência, também será maior que a crise que você está passando. Porque no Provérbios 24:10, a Bíblia diz assim, ó, se no dia da angústia te mostrares fraco, pequena será a tua força. Joel 3:10 vai dizer assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Então, eu penso que você não pode viver esta vida de autocomiseração, de vítima, de o patinho feio da família, do coitadinho, não. Você tem que fazer como Jabes, que o seu nome vai dizer que ele nasceu trazendo dores, mas ele não aceitou esta situação. Ele tomou uma posição e ele disse, Senhor, se tu ampliares o meu território, se tu me abençoares, se tu me livrares da dor, se tu me tornar ilustre, se tu me honrar, Senhor, faz isso na minha vida. Foi isso que ele pediu. Então, na verdade, Gideão aprendeu uma segunda lição, que a força de Deus que está dentro de nós, ela é muito maior que a crise que está ao nosso redor. Está entendendo? Aí o que acontece? Daí, Gideão está apenas com 300 homens. Ele começou com 32 mil, mas na hora da seleção, na hora de passar pelo pente fino, apenas 300 ficaram. E sabe quantos midianitas ele tinha que vencer? Ele tinha que vencer 120 mil midianitas. E o que acontece? Acontece que Deus, além de dar a ele apenas 300 homens, o Senhor disse para ele, vocês vão usar o quê? Tocha, cântaro e trombeta. Percebam isso. Será que isto é arma suficiente para vencer um exército desse tamanho? Então você vai perceber que Deus estava querendo ensinar para ele um terceiro princípio. O primeiro princípio é que Deus é maior que a crise que estamos passando. O segundo princípio é que a força de Deus dentro de nós é maior que a crise. E agora Deus está querendo ensinar para ele um terceiro princípio. Ele está querendo dizer o seguinte, se você for nessa batalha, enfrentar esta crise com apenas 300 homens, para poder vencer 120 mil, e você for com apenas essas armas, trombeta, tocha acesa e cântaro, você precisa lançar mão de uma coisa
chamado fé. Eu quero te ensinar o terceiro princípio. A fé é maior e mais valiosa do que um grande exército à nossa disposição. Eu estou falando não da fé natural e nem da fé comum. A fé natural, as pessoas, independentemente de ser cristãs ou evangélicas ou crerem em Deus, elas têm fé, uma fé em alguma coisa. Depois tem a fé comum, que é a fé da igreja, a fé na palavra, a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé no Espírito Santo, a fé no arrebatamento da igreja, a fé nos dons. Esta é a fé comum, é a fé da salvação. Mas a Bíblia fala de uma fé como dom, uma fé sobrenatural, uma fé que crê mesmo sem ver, uma fé que nos torna gigantes diante de uma crise. Então Deus está ensinando para Gideão: Gideão, a tua fé tem que ser maior que a crise que você está passando. E depois, lá no capítulo 7 do livro de Juízes, Deus vai dizer assim para Gideão: você terá que convocar esses 300, e quando fora da batalha, você vai fazer eles gritar o seguinte: pelo Senhor e por Gideão. Você está entendendo? Eu vou explicar. Deus está dizendo assim: eu quero que você diga para eles que há uma identidade entre eu e você. Eu quero que esse povo entenda que essa liderança está conectada comigo. Eu quero que essa nação entenda, esses soldados entendam, e essas pessoas que foram convidadas para vencer essa crise, que nós estamos conectados. Você está entendendo? A verdade é que Deus está sempre querendo criar uma identidade com a gente. E por isso que muitas vezes Ele vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Elias, eu sou o Deus de Gideão, porque Ele quer se revelar através de uma identificação com a gente. Porque Deus não é um Deus numa esfera transcendental. O Jeová, o Deus da nossa vida, o El Shaddai, o Senhor, Ele é um Senhor que, quando Ele criou todas as coisas, Ele dizia: haja luz, haja separação entre a porção seca e a água. Tudo que Deus ia fazendo, haja a natureza, a botânica, enfim, quando Deus foi criando tudo, Ele dizia haja, pelo poder da sua palavra, e Ele criava as coisas. Mas quando foi para Ele criar o homem, Ele não disse haja. Quando foi para fazer o homem, Ele disse: desçamos e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele fabricou o homem com as suas mãos. Ele não usou simplesmente o poder da palavra, que Ele tem esse poder de trazer à existência aquilo que só pode existir pela palavra dEle. Mas Ele foi lá e fez este homem. E assim acontece quando Ele levou Jeremias lá na olaria e fez aquela tipificação do vaso na mão do oleiro, dizendo que Ele é o Deus que quer tocar a nossa vida. Quando o filho pródigo, do capítulo 15 de Lucas, ele voltou para casa depois de ter gastado tudo na prostituição, e ele voltou lá mal cheiroso, maltrapilho, sem dinheiro. O pai nem esperou ele tomar banho. O pai não esperou ele sentar na sala e aguardá-lo. A Bíblia diz que o pai abraçou ele. E é isso que eu queria que você entendesse aqui nesse momento. É que Deus ele quer te abraçar e quer se identificar contigo. É um Deus pessoal. Não, nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ter uma intimidade com Deus, uma relação com Deus. E é isso que eu queria que você pudesse entender aqui nesse momento. Que esta palavra aqui está nos ensinando como vencer a crise. A crise é a gente não estar ligado na condição ao nosso redor, mas reconhecer a nossa posição. E quando reconhecer a nossa posição de que Deus é maior que a crise, de que a nossa força é maior que a crise, que a nossa fé é maior que a crise, e que a nossa identidade com Deus nos torna aptos para superar a crise, a gente vai criar asa e vai voar. Eu tenho certeza disso. E eu gostaria muito de poder orar por você nesse momento, orar pela sua casa, orar pela sua vida e declarar. A Bíblia diz: crê nos meus profetas e prosperareis. E eu estou usando a palavra de Deus aqui, e ela tem uma projeção profética para a sua vida. E essa projeção profética vai impactar a sua casa, vai impactar a sua família, vai impactar a sua empresa, o seu comércio, a sua descendência. Oremos então.
Busquemos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de toda grandeza, de toda majestade. Nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, após ter trazido uma breve meditação, uma breve reflexão, à luz da Tua Palavra, Senhor, para todos aqueles que estão na audiência, que estão, Senhor, ligados nesta mensagem e que eles possam ser tocados por Ti. Assim como o Senhor é um Deus pessoal, que toca, que nos abraça, que nos beija, como o Senhor fez com o filho pródigo, o abraçou, o beijou, e o Senhor deu a ele uma nova veste, uma nova sandália, o Senhor deu a ele, Senhor Deus, um banquete. Assim o Senhor possa fazer com aqueles que estão agora ligados nessa programação. Que o Senhor abençoe e dê a bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente querida, eu quero agradecer imensamente a sua atenção. E espero que você fique ligadinho, porque na próxima semana nós queremos trazer mais uma palavra de grande impacto espiritual para a sua vida. Então, Igreja Missão da Última Hora, sou o pastor presidente, pastor Rafael Schmidt, e nós temos nossa sede ali em Novo Hamburgo, na rua Taubaté, 363, no bairro São Jorge. Nossos cultos são nas terças, onde eu ministro. Nas quintas-feiras é o grande culto nosso da Vitória. E no domingo, sim, o nosso culto da família. Eu gostaria muito de poder contar com você e que você fique ligado na nossa programação. Cristo para os povos, levando a mensagem de fé, de esperança, de amor e de bênção para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Conto contigo até a próxima programação. Deus abençoe. Amém. E agora chega a hora de Pátria Nova Automóveis te surpreender com lindos veículos aqui na Pedro Adams Filho, número 3905. Já começando com uma bela mercadoria, uma linda Santa Fé para você. Olha só, um veículo para consumidor exigente, totalmente completo, montadora Hyundai que dispensa comentários. Airbag duplo, ar-condicionado digital, automático Tiptronic, toda essa tecnologia e qualidade por apenas R$ 81.990. Tá barato demais? Vem para cá! E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa maravilha que eu vou apresentar aqui da Pátria Nova Automóveis. Um lindo Veloster, um teto solar 1.6, sensacional, dá só uma olhada. O veículo já com bancos em couro, rodas em liga leve, computador de bordo, sensor de estacionamento, sensor de chuva, toda essa maravilha por apenas R$ 61.990. É só aqui na Pátria Nova. E agora outra maravilha que a Pátria Nova Automóveis te oferece, o melhor lugar para você comprar em Novo Hamburgo. Uma BMW linda demais, um alto requinte para você de casa. Olha só, uma 328i do ano de 2012 por apenas R$ 154.990. E agora para você que quer economia na hora de comprar e na hora de passear, uma linda Palio Adventure do ano de 2013, dá só uma olhada. Um veículo com super espaço interno, completa com motorização 1.8, é para levar já tudo isso por apenas R$ 44.990. E agora uma das ofertas especiais da loja Pátria Nova Automóveis, olha só, um lindo Jetta para consumidor exigente, olha só. O veículo já com bancos em couro, automático, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, airbag duplo e muito mais. Um veículo totalmente completaço para você. Tudo isso por apenas R$ 43.990. Tá barato demais. E agora mais um veículo de alto luxo que a loja te proporciona. Olha só que lindo esse carro. Uma BMW 320i. Prestem atenção nos detalhes desse carro. Bancos em couro em bege, automática, IPVA totalmente pago, rodas em liga leve, ABS, airbag, volante multifunção e muito mais. Veículo com apenas 50 mil quilômetros rodados. Tudo isso por apenas R$ 89.990. Corre para cá. Então você conferiu muitas ofertas que a Pátria Nova Automóveis oferece para você. Pátria Nova Automóveis, que é uma empresa cristã. Tem ao meu lado o Elton Azevedo, ele que é proprietário da empresa. E Elton, para quem quiser conferir todas as oportunidades que a loja oferece, qual é o endereço de vocês? É a Avenida Pedro Adams Filho, 3905, no coração de Novo Hamburgo, no bairro Pátria Nova. Telefone para contato? É o 3594-1338. Pátria Nova Automóveis, o lugar de você realizar o seu sonho.